No Corinthians, o futebol nunca é apenas futebol. Aqui, cada jogo carrega história. Cada jogador carrega um peso que não aparece na camisa, mas aparece no olhar. O Corinthians é um clube que não aceita silêncio. A arquibancada canta, empurra, cobra. E quando o apito final soa, não importa apenas o placar, importa como se jogou. Existem jogadores que entram para a história pelos títulos, outros pelos gols decisivos. Mas existem aqueles que entram para a memória porque viveram o Corinthians no seu momento mais difícil. No início dos anos 2000, o Timão vivia um desses períodos. Pressão interna, expectativa externa. Um elenco forte, mas constantemente cobrado. Era um Corinthians que precisava vencer, mas, acima de tudo, precisava responder à sua torcida. E foi exatamente nesse cenário, de cobrança máxima e emoção no limite, que um atacante chamado David Souza vestiu a camisa alvinegra e passou a fazer parte dessa história. Uma história que não termina em taça, mas termina marcada para sempre. Não era o mais rápido, não era o mais habilidoso, mas tinha algo que todo treinador valoriza: leitura de jogo dentro da área. David sabia onde a bola ia cair, sabia se posicionar, sabia aproveitar erros. Era esse perfil que o Corinthians buscava. Um atacante que não se escondesse, que brigasse, que estivesse pronto quando a bola aparecesse. Chegar ao Corinthians é diferente. Não existe anonimato, não existe adaptação em silêncio. Desde o primeiro treino, David sentiu o peso da camisa, a intensidade dos treinos, o olhar atento da torcida. Cada chute era observado, cada movimento era comentado. No Corinthians, o jogador não joga só contra o adversário, joga contra a expectativa, contra a impaciência, contra a história. E David sabia disso. Não prometeu gols, prometeu trabalho. Os primeiros jogos não foram fáceis, a bola chegava pouco, a marcação era pesada e o gol insistia em não sair. Mas David não se escondia, corria, dividia, chamava a responsabilidade. A torcida percebia a entrega, mas o atacante sabe, sem gol, nada é suficiente. No Corinthians, o atacante vive no limite, ou marca, ou é cobrado. Até que veio o momento que todo atacante espera. Um clássico, um jogo grande, contra o São Paulo. O primeiro gol de David com a camisa do Corinthians não foi em jogo pequeno, foi sob pressão, foi em cenário pesado. Olha aí, tá posição legal do David, veio pra direita, esquina, gol do Corinthians! David! A defesa do São Paulo parou e ficou olhando. O David dominou e quando viu tava sozinho na frente do Rogério, a posição era legal. 2-0 pro Corinthians. Depois do primeiro, outros vieram. Gols simples, gols de centroavante. Nada de firula, nada de espetáculo. Era empurrar para dentro, era aproveitar rebote, era estar no lugar certo. David fazia exatamente o que se esperava dele, e o Corinthians começava a confiar. O ano de 2001 terminava com esperança. O Corinthians enxergava em David um atacante confiável para a temporada seguinte. A cobrança continuava, mas a confiança começava a surgir. E sem que ninguém soubesse, 2002 se aproximava como um dos anos mais intensos da história recente do clube. O ano de 2002 começou diferente no Parque São Jorge. O Corinthians não entrava em campo apenas para competir. Entrava para confirmar sua grandeza. A pressão era diária. A torcida exigia títulos. A imprensa cobrava respostas. E dentro desse cenário, o Corinthians montava um elenco experiente, cascudo, acostumado a decisões. Entre eles, um atacante que vivia um dos momentos mais importantes da carreira. David Souza não era promessa, era realidade. E 2002 seria o ano que consolidaria seu nome na história do clube. David começava 2002 como referência ofensiva. Centroavante clássico. Presença constante na área. Frio na finalização. Não precisava de muitas chances. Uma bola bem cruzada era suficiente. E ao longo da temporada, ele provaria isso jogo após jogo. O Campeonato Brasileiro de 2002 tinha um formato implacável. Após a fase inicial, não havia margem para erro. Era mata-mata. Um jogo ruim podia acabar com todo um ano de trabalho. E o Corinthians sabia disso. Quartas de final. Corinthians contra Atlético Mineiro. Nas quartas de final, o adversário era o Atlético Mineiro. Um time forte, tradicional,
difícil de enfrentar. Foram jogos tensos, truncados, disputados palmo a palmo. O Corinthians precisava de eficiência e David fazia exatamente o que se esperava de um camisa 9. Prendia zagueiros, criava espaços, aparecia nos momentos decisivos, o timão avançava e o sonho seguia vivo. Semifinal, Corinthians contra Fluminense. Na semifinal, o desafio era o Fluminense. Um time técnico, perigoso, capaz de decidir em um lance. O Corinthians entrou focado, sem espaço para erros. David novamente cumpria seu papel. Movimentação inteligente, presença constante na área, experiência em decisões. O Corinthians venceu o confronto. Estava na final do Brasileirão. E o destino reservava um clássico. Final, Corinthians contra Santos. A final era contra o Santos, clássico paulista, rivalidade histórica, pressão máxima, 2 jogos, 2 mundos colidindo. O Corinthians lutou, disputou. Jogou pra ver o que acontece dentro, sobe, toca de cabeça. Mas o Santos foi superior. A derrota doeu, marcou e ficou na memória do torcedor. Para David, foi uma daquelas noites difíceis do futebol. Daquelas que ensinam, daquelas que fortalecem. Antes da decisão nacional, o Corinthians já havia levantado um troféu importante. O torneio Rio-São Paulo 2002. E David estava lá. Campeão. Participativo. Parte de um elenco vencedor. Copa do Brasil. A campanha histórica. A Copa do Brasil de 2002 foi o torneio da vida de David. Gol após gol, fase após fase. Ele não parava, era decisivo, era letal. Quando a final chegou, o Corinthians enfrentava o Brasiliense. Vitória no primeiro jogo, pressão no segundo. E no momento mais tenso, David apareceu. Gol, empate, título garantido. Títulos de David no Corinthians, Copa do Brasil, 2002. Torneio Rio-São Paulo, 2002. Artilheiro da Copa do Brasil. 13 gols. David pode não ter conquistado o Brasileirão, mas conquistou algo maior. Respeito, história e um lugar eterno no Corinthians. Porque títulos passam, mas quem decide finais não é esquecido. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal AJ Corinthians.